Parece que o resultado da classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas veio mais cedo do que imaginávamos. Os Estados Unidos acabam de sancionar 2 brasileiros e várias empresas acusados de lavar o dinheiro do crime organizado. Esta é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Juninho Portugal, escrito por professor de matemática libertário, revisado e narrado por Gordinho Caipira. Os Estados Unidos sancionaram nesta quarta-feira, 1º de julho de 2026, uma rede brasileira acusada de lavar dinheiro para o PCC na Flórida. Pois bem, parece que a classificação do PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas já começou a surtir efeito, para o desespero de muita gente que, até ontem, jurava que essa conversa toda era paranoia bolsonarista que não ia dar em nada. A medida foi tomada pela OFAC, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro Americano, que sancionou 2 cidadãos brasileiros, 3 empresas brasileiras e uma empresa portuguesa por vínculos com o primeiro comando da capital. Segundo os americanos, o PCC é atualmente a maior organização criminosa transnacional do hemisfério ocidental. Nada mal para uma turma que, na boca de certos professores universitários, jornalistas e políticos brasileiros, às vezes parece apenas uma associação recreativa de jovens incompreendidos pela sociedade burguesa. Os alvos foram Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefani Nunes Henrique de Oliveira. Dentre as empresas sancionadas estão a Victory Trading, PixWave Soluções de Pagamentos, Wave Construções Inteligentes e a portuguesa Avenidas Flutuantes. A acusação é de que o grupo teria lavado mais de 30 milhões de dólares gerados pelo tráfico de drogas em várias cidades americanas, usando criptomoedas para mandar o dinheiro de volta ao Brasil em benefício do PCC. Não estamos falando de pouca coisa. O comunicado descreve uma rede ativa na Flórida e em São Paulo, conectando operadores do PCC em território americano a traficantes internacionais. Em janeiro de 2026, o FBI já havia prendido 6 integrantes na Flórida, denunciados por lavagem de dinheiro na Justiça Federal do Sul do estado. Agora, as sanções miraram o braço paulista, supostamente liderado por Shimada, com apoio logístico de Stella. Shimada usava empresas para ocultar recursos ilícitos enviados dos Estados Unidos ao Brasil, Victory Trading e Wave no setor financeiro. PixWave como construtora, Avenidas Flutuantes como transportadora perto de Lisboa. Quantas empresas desse tipo existem no Brasil? Quantas fachadas bonitas, CNPJs limpinhos, logotipos modernos e um CEO dando lição de moral no LinkedIn servem na prática para transformar dinheiro de cocaína, roubo e extorsão em patrimônio legítimo? A resposta honesta é muitas. O Brasil deve estar abarrotado de lavanderias do crime organizado na forma de fintechs, construtoras, transportadoras, consultorias, clubes de futebol, bets, postos de gasolina, holdings familiares e tudo que permita transformar o dinheiro sujo de sangue dos criminosos em dinheiro limpo. O impressionante não é que essas empresas existam, mas que a justiça brasileira pareça ter uma dificuldade sobrenatural de chegar nelas. O problema não é a falta de lei. Lei é o que não falta no Brasil. Se lei resolvesse alguma coisa, o brasileiro já estaria vivendo no jardim do Éden. O que falta é vontade real de mexer com esses criminosos. Investigar ladrão de celular é fácil. Investigar moleque vendendo droga na biqueira também. Agora, seguir o dinheiro até bater em empresário, político, magistrado, advogado e amigo de gente graúda do crime organizado, aí a coisa muda de figura. O incentivo para o funcionário público é não fazer nada contra os criminosos, pois fazendo nada, ele ainda recebe o seu salário e as suas chances de amanhecer com a boca cheia de formiga caem drasticamente. O Brasil hoje é literalmente um narco-estado e uma cleptocracia. Facções mandam em bairros inteiros, controlam presídios, decidem quem vive e quem morre, financiam negócios aparentemente legais, movimentam milhões, influenciam eleições, corrompem policiais e se espalham pelo sistema financeiro. Nesse ponto, o crime deixa de ser um corpo estranho no Estado e vira parte do organismo. Por isso, a recusa em investigar a fundo não é por acaso. É provável que o PCC e o CV estejam infiltrados em grande parte dos órgãos públicos, direta ou indiretamente. Um advogado que conversa com um assessor, um empresário que doa para a campanha, um parente que opera uma empresa, um policial que vaza informações, um juiz que interpreta a lei de um jeito muito criativo ou um político
que discursa sobre direitos humanos enquanto ignora o cadáver do cidadão pacífico no chão. Tudo isso são tentáculos do crime organizado se apoderando do Estado. A vantagem dos Estados Unidos classificarem essas organizações como terroristas está justamente aí. O Estado americano não foi cooptado por criminosos brasileiros. Tem seus problemas, claro, mas o PCC não manda no FBI. O CV não dá ordens ao FAC e quando esses criminosos começam a incomodar o tio Sam, o porrete vem pra cima deles. A medida se baseou em normas de combate ao narcotráfico e regras usadas contra terroristas. Todos os bens dos sancionados nos Estados Unidos ou sob controle de cidadãos americanos ficam bloqueados. Empresas com 50% ou mais de participação de sancionados também. E transações envolvendo os alvos ficam proibidas, salvo autorização do OFAC. Acabou a brincadeira de usar o sistema financeiro americano como lavanderia. Lula e MBL devem estar se lamentando porque os americanos foram investigar os nossos criminosos. Essa expressão mostrou que a esquerda parece temer mais a sanção americana contra as facções do que as próprias facções dominando o Brasil. De um lado, a esquerda que trata bandido como vítima da sociedade. Do outro, as oncinhas, que adoram dar uma de oposição, mas que arrancam a calcinha pela cabeça quando mexem com os nossos bandidos. O portal G1 da Rede Globo já apareceu dizendo que o governo teme o impacto das sanções dos Estados Unidos a brasileiros e alerta para riscos a bancos. Que lindo! Quando o brasileiro comum tem o celular roubado, quando o comerciante paga taxa para a milícia ou para o tráfico, quando uma comunidade inteira vive sob domínio de facção, aí o governo e a mídia não parecem tão preocupados. Mas quando os americanos ameaçam bloquear dinheiro do PCC, aí o governo se mexe rapidinho para falar do risco sistêmico. Esse papo não engana mais ninguém. As ações americanas não prejudicam quem não está envolvido com o crime. Quem trabalha honestamente não tem motivo para temer sanções do OFAC contra o PCC. Quem deve arrancar os cabelos são os bandidos fantasiados de empresários, de políticos e de juízes excessivamente compreensivos. Segundo Gene Land, subsecretário do Tesouro para o Terrorismo e Inteligência Financeira, a designação representa mais um passo do governo americano para enfrentar a crescente geração ilícita de receitas do PCC dentro de suas fronteiras, já que o crime organizado do hemisfério ocidental não pode estabelecer operações em solo americano que contribuam para a criminalidade e desordem. Do ponto de vista libertário, porém, é preciso dizer algumas verdades. No fundo, é uma briga entre três estados: o americano, o brasileiro e o crime organizado, que também funciona como um estado. Ele cobra imposto, controla território, impõe regras, pune desobedientes, monopoliza a violência e oferece proteção contra ameaças que ele mesmo cria. Se isso soa familiar, não é coincidência. Todo estado é uma organização criminosa em algum grau, porque vive da coerção contra a gente pacífica. A diferença está na intensidade, no alcance e no alvo preferencial dessa violência. Nesse conflito, é melhor que as organizações terroristas se ferrem primeiro. Afinal, elas são a maior pedra no sapato do brasileiro atualmente. Só quem é de esquerda torce pelo contrário ou finge neutralidade enquanto chama criminosos de vítima. Mas o libertário não pode se iludir. O Estado americano não virou santo por sancionar gente do PCC. Continua sendo Estado, com impostos, guerras, regulações, espionagem e inflação monetária. O ponto é que há níveis diferentes de brutalidade contra pessoas pacíficas. Os Estados Unidos ainda dão certa liberdade a seus cidadãos e aliados, não tanto quanto deveriam, mas muito mais do que quase qualquer país latino-americano. O governo brasileiro, por outro lado, já se trata de uma ditadura. Censura opositores, persegue desafetos, ameaça plataformas, protege aliados e suga o pagador de impostos. E o crime organizado já é terrorismo puro, que nem se dá ao trabalho de fingir legitimidade por meio de eleições e burocracias. Entre esses três monstros, há monstros maiores e menores. O governo americano está batendo, nesse caso, no monstro que mais atormenta diretamente a vida de brasileiros comuns. Como já disse, isso não faz de Washington o salvador da pátria. Apenas mostra que uma briga entre predadores pode beneficiar quem está cansado de apanhar de todos eles. Do ponto de vista libertário gradualista, devemos apoiar iniciativas que caminhem para menos Estado e menos controle na vida das pessoas. Enfraquecer o crime organizado significa reduzir o poder de uma estrutura muito violenta, em prol do poder de uma estrutura um pouco menos violenta. Hoje, esses criminosos são um mal maior, e assim como todo libertário que se preze apoiou Bolsonaro em 2022 contra o mal maior que era Lula,
Hoje apoiamos as sanções americanas contra o mal maior que são os terroristas. E uma vez que essas organizações fiquem mais fracas e menos capazes de atormentar gente de bem, nosso dever será voltar a artilharia contra o Estado brasileiro. Porque no fim, se o PCC e o CV chegaram onde chegaram, foi porque o próprio Estado permitiu. Foi o Estado quem proibiu as drogas e criou uma margem gigantesca para o mercado ilegal. Foi o Estado quem entregou presídios às facções. Foi o Estado quem desarmou o cidadão honesto. E foi o Estado quem vendeu a nossa segurança em troca da participação no lucro dos terroristas. Enquanto houver Estado, haverá criminosos dispostos a tomá-lo. Alguns usarão fuzil, outros a toga. Mas o princípio será o mesmo: viver às custas dos outros por coerção, fraude ou ameaça. Por isso, a sanção americana contra essas pessoas e empresas é uma ótima notícia. Se o Brasil não tem coragem de investigar a própria sujeira, que ao menos os criminosos descubram que o mundo não termina nos gabinetes do prefeito amigo, do juiz compreensivo e do político de estimação. Se Lula, a mídia e os falsos liberais estão preocupados com os nossos criminosos, paciência. O brasileiro honesto está preocupado com outra coisa: sobreviver num país onde o bandido armado manda na rua, o bandido engravatado manda no nosso dinheiro e o bandido concursado decide o que você pode falar, comprar, vender, portar, publicar e pensar. Se as sanções americanas ajudam a quebrar parte dessa engrenagem, ótimo. Depois ainda restará a tarefa maior: desmontar o Estado brasileiro que permitiu que tudo isso nascesse, crescesse e virasse o terror cotidiano que hoje virou normalidade. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!